Olha só, eu vou te apresentar agora quais são os requisitos para determinar se uma máquina é ou não um computador. E para isso a gente precisa conhecer a chamada arquitetura de Von Neumann. Von Neumann foi um matemático húngaro que teve uma grande contribuição para a área da informática, quando ele definiu 4 elementos para que nós possamos identificar um computador. Ou seja, para que eu tenha um computador, esses 4 requisitos eles precisam ser preenchidos. Então, nesse diagrama, a gente consegue perceber como é que funciona um computador. Primeiro, a parte central do meu computador é a parte do processamento. Se o computador é uma máquina para computar, para calcular, eu preciso ter um elemento que realize este cálculo, que na informática nós vamos chamar isso de processamento, ok? Então, processar dados é realizar esses cálculos para poder transformar dados em informações. Mas para que haja esse processamento, eu preciso de mecanismos para poder informar esses dados. Então, no caso do seu computador moderno, o que você usa aí na sua casa, você tem dispositivos que você vai utilizar para mandar dados para o computador. Vamos tomar aqui como exemplo a digitação de um texto. Quando você pressiona lá as teclas do seu teclado, você está entrando com dados, ou seja, você está enviando dados para serem processados, para serem convertidos naqueles comandos que você está dando, naquilo que você deseja, que é o texto lá na tela do seu computador. Então nós precisamos de um dispositivo ou dispositivos que realizem esse processamento, mas para que haja esse processamento eu preciso antes mandar estes dados, mandar estes comandos. Então nós vamos precisar dos dispositivos de entrada, tá? Então os dispositivos de entrada vão servir como uma espécie de porta para que estes dados entrem na máquina, entrem no computador. Então aqui nós temos a entrada e aqui nós teremos o processamento. Este processamento no seu computador é realizado por um componente chamado de CPU. Ah, professor, eu sei o que é CPU. Eu aprendi lá no curso de informática, o meu primo já me explicou. CPU é aquela caixazinha lá, metálica, que fica do lado do meu monitor. Não é isso, pessoal, não é isso, tá? CPU nada mais é do que um chip de computador que está lá dentro daquela caixa metálica. Embora a gente chame aquilo ali, né, o pessoal use a palavra CPU para identificar o que na verdade é o gabinete, tá legal? A CPU ela está lá dentro. Só que a CPU ela é tão importante, tá? É o dispositivo mais importante do meu computador, que passou-se a chamar aquele gabinete, aquela caixa metálica de CPU. Mas cuidado, na sua prova, esqueça essa história de que CPU é o gabinete. Não. CPU é também conhecida como processador, é um chip de computador que fica dentro do seu gabinete e é responsável pelo cálculo das informações. Tá legal? Então nós temos a entrada e a CPU. Dentro dela vai ser dividido dentro dela esse processamento de dados. Nós vamos ter as chamadas unidades de controle, que vão ser responsáveis por controlar esse fluxo de dados que está entrando. Imagine aí o processador como sendo um funcionário que faz tudo dentro de uma empresa. E as pessoas estão chegando lá com dados para ele poder trabalhar. Então precisa de uma ordem para o negócio não virar bagunça. Então a unidade de controle é responsável por essa organização, tá? A gente vai estudar isso depois mais a fundo. Aqui dentro também nós vamos ter a chamada ULA, que é a unidade lógica e aritmética. O seu computador, basicamente, o que ele faz é cálculos de aritmética, ou seja,
soma, subtração, multiplicação e divisão e operações lógicas, operações de comparação. Tá legal? E nós vamos ter também os chamados registradores, que são memórias para que este cálculo possa ser realizado. Além do meu processador, além da minha CPU, nós precisamos também armazenar as informações, seja ela de forma permanente ou de forma temporária. Então nós temos aqui o terceiro requisito, que é o armazenamento. O armazenamento de dados, ok? Então, para isso, a gente vai precisar de uma unidade ou unidades de memória. E, por último, nós vamos ter os dispositivos de saída. De nada adianta você informar dados, o computador calcular esses dados se você não tiver uma resposta. Imagina aí, você está digitando um texto lá no seu teclado e você não sabe se esse texto foi digitado. Por quê? Porque você não tem monitor. Vai dar para você trabalhar no computador? Vai ser muito difícil. Então nós precisamos de dispositivos que nos tragam essa resposta daquilo que foi processado. Quando você mexe o mouse, você está mandando dados para o computador. Ele é um dispositivo de entrada. Este movimento que você faz com o mouse é convertido, ou seja, é processado naquele movimento da seta lá no seu monitor. E como é que eu sei que o movimento que eu fiz foi representado lá pela seta? Como é que eu sei que quando eu cliquei lá 2 vezes, aquele clique duplo abriu um programa? Porque você tem, neste caso, uma resposta do seu computador através dos dispositivos de saída, ok? Então é o nosso quarto elemento, é a saída de informação. Eu entro com dados, esses dados são processados, esses dados também serão armazenados e por fim eu terei a saída de informação. Então, se você tiver esses 4 elementos presentes em um dispositivo, nós podemos então dizer que ele é um computador, tá? Alguns computadores são fáceis de você identificar, né? Você tem aqueles computadores que poderíamos dizer que são tradicionais, aqueles computadores de mesa, chamados de desktop. Você tem os notebooks, você tem os celulares inteligentes, que são os smartphones, mas não são só esses os computadores. Hoje, a evolução da informática ela nos traz para um ambiente em que os computadores eles estão presentes em vários lugares. Então hoje você tem computadores nos carros, você tem lá os chamados computadores de bordo, você entra lá no carro, ele já te dá informação se um pneu está seco, se o carro está com algum problema em alguma peça, tem lá a central multimídia para você ouvir música, conectar o celular, ou seja, ali é um computador que está no seu carro. Você tem TVs que são computadores, né? Você tem as Smart TVs, você tem hoje aparelhos de ar-condicionado com sistemas também funcionando lá dentro. Então, esses dispositivos que nos trazem a realidade de hoje, eles também são computadores, né? Então, basta que esses dispositivos atendam a esses 4 elementos aqui. Então, esses elementos aí que foram criados lá na década de 40, eles continuam sendo utilizados como referência para a gente identificar um computador. Mas, professor, esse assunto, o que é que me interessa para a minha prova? Vocês vão encontrar muitas questões que estarão relacionadas aos dispositivos e você precisa identificar se eles são de entrada, se eles, na verdade, estão no processamento de dados, estão realizando esse processamento, se são dispositivos de armazenamento, ou seja, se são unidades de memória, ou ainda se eles são dispositivos de saída. Na próxima aula, nós estudaremos esses periféricos ou esses dispositivos de entrada, de saída, o processador e estudaremos também as unidades de armazenamento, ok?